Salve os irmãos com a paz do Senhor. Leamos Juízes 6, a partir do verso 11. O título da minha Bíblia diz: O chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-lhe debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abzerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Lembrei daquela passagem de Josué que diz: Esforça-te, tem de bom ânimo, pois estou contigo por onde quer que andares. E eu lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa do teu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. O Senhor disse aqui que não importa a quantidade, pode ter milhares, mas que ele ia dar a força necessária como se fosse lutar de igual para igual. Porque o Senhor é poderoso, Ele pode todas as coisas. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me o sinal de que tu és Senhor que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante a ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Aqui, nesse momento, Gideão, ele queria fazer como a gente faz quando recebe uma visita, né, tão esperada em nossa casa. A gente quer oferecer o melhor comida, os melhores pratos, enfim. Então ele quis ser, ele agiu com gratidão nesse momento. E então ele saiu para providenciar algo para ele. Então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Então ele preparou aquela comida maravilhosa para ele. Porém o anjo do Senhor lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe sobre uma penha e derrama por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia à mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Nesse momento, o anjo do Senhor, ele desapareceu. Mas antes dele fazer isso, o que ele fez? Ele recebeu de bom grado, porque ele sonda os nossos corações. Então ele sabia que o Gideão tinha feito aquilo de bom grado. Então antes dele subir e desaparecer, ele recebeu aquela oferta. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e lhe disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Imagina o quão maravilhosa a sensação que ele teve nesse momento. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Imagina o medo que ele estava sentindo de enfrentar os medianitas, inúmeros
bem maiores que ele. Mas o Senhor disse, não temas. Então bastava ele confiar. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até os dias de hoje está o altar em Ofra que pertence aos Abieritas. Então Gideão ele destrói o altar de Baal. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Então, Gideão, lembra aqui, nós lemos no versículo 15, que ele falou que ele era o mais pobre em Manassés e o menor da casa do pai dele. Então, ele não tinha esses bois. Então, o Senhor mandou pegar de quem? Do pai dele. Então, o que o Senhor disse no verso 26? Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cinzo deste deguarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Nesse momento, o Gideão, ele tomou 10 homens, com certeza aqueles homens que ele podiam contar, homens que estavam ali preparados para a guerra. E é isso que nós devemos ser. E por que ele não fez de dia, mas sim de noite? Porque de dia eles adoravam, o povo de lá, eles adoravam o Deus Baal diariamente, né? Todos os dias pela manhã. Então, se a luta é pela manhã, se você não pode fazer pela manhã, então faça à noite, que nós temos essa guerra diária em nossa vida. Se você não pode, um exemplo, um casal que mora numa casa, o marido não é crente, a mulher é crente, então o marido fica chateado porque a mulher está orando naquele horário que ele está. Então ore à noite, ore pela manhã, mude o horário, mas não deixe de orar. O Senhor sonda nossos corações. Então vamos lá. Levantando-lhe, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derrubado, o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o ferido segundo boi fora oferecido ao altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram, foi Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, levam para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-ei-vos vós? Qualquer que por ele conceder, ainda de manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Olha só o que o pai, né, de Gideão fez, Joás. Ele disse, se Baal é Deus, ele mesmo que resolva, tipo assim, entendeu? Ele tomou uma atitude sábia nesse momento. Então, naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. E todos os medianitas e amalequitas e os povos do Oriente se juntaram e passaram e se acamparam ao vale de Zereel. Vamos parar por aqui.
Então, o que aconteceu? O Gideão, ele tinha tudo, como assim, muitos de nós não temos nada, nós nos sentimos fracos, pequenos. E ele também, ele falou, eu sou o menor, eu não tenho nada, enfim, ele se sentia fraco, inferior, mas aí o Senhor foi lá e diga, não temas. O Senhor, ele faz isso em nossa vida, mas muitas vezes nós não queremos acreditar, não nos sentimos fracos, oprimidos, mas quando o Senhor diz para a gente fazer, quando o Senhor manda o Espírito Santo falar conosco, então a gente não temos que tomar atitudes de fé e ser forte, assim como ele foi, porque o Senhor disse a todo instante, homem valente, você é forte, não temas, não morrerás. Então ele acreditou pela fé que ele iria conseguir, né, enfrentar milhares de homens, porque o Senhor ele tem a força necessária para vencer qualquer batalha. Então ele foi, ele enfrentou. Olha só, o Deus Baal era justamente onde o seu pai morava. Então, ainda assim, o Senhor mudou o coração do seu pai, não foi? E disse aos outros, se Baal é um Deus, ele mesmo que mude a situação. Então é isso que o Senhor faz, então que nós tenhamos sempre atitudes de fé para que o Deus seja glorificado em nossa vida. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nos dai força, Senhor, para acreditar quando muitas vezes o Senhor fala conosco e muitas vezes não damos ouvido, Senhor. Quando muitas vezes o Senhor manda pessoas, anjos, para falar conosco e ainda assim nós somos tão fracos, meu Pai. Então dai-nos força, dai-nos ânimos, dai-nos coragem, atitudes de fé, meu Senhor, para que teu nome seja sempre glorificado em nossa vida, meu Pai. Guia nossos caminhos, entregamos nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus,